Você aperta o interruptor e em uma fração de segundo a luz acende. Algo tão comum, tão automático, que quase ninguém para pensar no que realmente aconteceu. Dentro da parede existem fios metálicos. Dentro desses fios existem bilhões e bilhões de partículas invisíveis. Mas será que alguma coisa saiu correndo da tomada até a lâmpada? Será que elétrons viajam em alta velocidade como carros numa estrada? Ou será que existe um fenômeno muito mais interessante acontecendo? A verdade é que por trás de um gesto simples existe uma das maiores maravilhas da física. Para entender corrente elétrica de verdade, precisamos voltar ao começo de tudo. Precisamos entrar dentro da matéria, olhar para o átomo e descobrir como pequenas partículas em movimento alimentam o mundo moderno. Prepare-se, porque agora vamos viajar para dentro da eletricidade. Para entender corrente elétrica de verdade, precisamos voltar ao nível mais fundamental da matéria. Tudo ao nosso redor, a parede, o fio, a lâmpada, você, eu, tudo é formado por pequenas estruturas chamadas átomos. O átomo possui uma região central chamada núcleo. Dentro dele estão partículas positivas chamadas prótons e partículas neutras chamadas nêutrons. Ao redor do núcleo ficam os elétrons, partículas extremamente leves e carregadas negativamente. Esses elétrons ocupam regiões chamadas camadas eletrônicas, ou eletrosfera. Em alguns materiais, certos elétrons estão fortemente presos ao átomo. Em outros materiais, especialmente nos metais, alguns elétrons conseguem se mover com mais liberdade. E é exatamente aí que começa a história da corrente elétrica. Porque quando elétrons podem se mover, a eletricidade pode nascer. Agora, chegamos ao ponto decisivo da história. Se todo material é formado por átomos, por que alguns conduzem eletricidade e outros não? A resposta está nos elétrons mais externos de cada átomo. Em materiais metálicos, como cobre, prata e alumínio, parte desses elétrons está fracamente presa ao núcleo. Isso significa que eles podem se deslocar de um átomo para outro com relativa facilidade. É como se existisse uma multidão de pequenas cargas prontas para se mover. Esses elétrons recebem o nome de elétrons livres. Já em materiais isolantes, como plástico, madeira ou borracha, os elétrons permanecem fortemente ligados aos átomos. Por isso, o metal conduz e o plástico protege. E quando uma força elétrica aparece, esses elétrons livres entram em ação. Agora, vem uma descoberta que surpreende muita gente. Mesmo quando o fio está desligado, os elétrons livres dentro do metal não estão parados. Eles já se movimentam naturalmente o tempo inteiro. Isso acontece por causa da energia térmica do material. Em outras palavras, quando existe temperatura, existe agitação microscópica. Os elétrons colidem, mudam de direção, avançam, recuam e se espalham aleatoriamente. É como uma multidão correndo sem rumo dentro de uma praça. Há movimento, mas não existe organização. Como cada elétron segue em direções diferentes, o resultado final é praticamente nulo. Não existe fluxo líquido de cargas. Por isso, dizemos que ainda não há corrente elétrica útil. Para transformar essa bagunça em movimento organizado, será necessário uma força externa, e essa força
se chama tensão elétrica. Até agora, os elétrons estavam se movendo sem organização. Mas tudo muda quando conectamos uma fonte de energia, como uma pilha, bateria ou fonte elétrica. Nesse instante, o circuito passa a ter dois polos. Em um lado, existe excesso de elétrons. No outro lado, existe deficiência de elétrons. Essa desigualdade recebe o nome de diferença de potencial elétrico, ou simplesmente tensão. A unidade da tensão é o volt. Essa diferença cria um campo elétrico dentro do condutor, e esse campo começa a orientar o movimento dos elétrons livres. Agora, eles deixam de se mover aleatoriamente e passam a ter uma direção predominante. É exatamente nesse momento que estamos prestes a gerar a corrente elétrica. Quando a tensão elétrica é aplicada, algo novo acontece dentro do condutor. Os elétrons livres continuam colidindo e se agitando, mas agora existe uma direção predominante de movimento. Eles passam a avançar coletivamente. Esse deslocamento médio organizado recebe o nome de corrente elétrica. Em termos simples, corrente elétrica é o fluxo de cargas elétricas através de um material. Quanto maior a quantidade de cargas passando por segundo, maior será a corrente. A unidade de medida da corrente elétrica é o ampere, simbolizado pela letra A. Nos metais, os elétrons se deslocam do polo negativo para o positivo. Mas, historicamente, convencionou-se representar a corrente no sentido oposto. O importante é entender o fenômeno. Cargas em movimento organizado significam corrente elétrica, e é ela que alimenta praticamente todo o mundo moderno. Agora vem uma das partes mais interessantes da eletricidade. Muitas pessoas imaginam que, ao ligar o interruptor, elétrons disparam da usina elétrica até a lâmpada em altíssima velocidade. Mas não é bem assim. O deslocamento médio dos elétrons dentro do fio costuma ser relativamente lento, em muitos casos, milímetros por segundo ou poucos centímetros por segundo. Então, por que a lâmpada acende quase instantaneamente? Porque o que se propaga rapidamente pelo circuito não é uma fila de elétrons viajando longas distâncias. O que se propaga é o campo elétrico, o sinal que organiza o movimento das cargas já existentes no fio. Pense em um tubo cheio de bolinhas. Quando você empurra uma bolinha de um lado, outra sai quase no mesmo instante do outro lado. É assim que a energia elétrica chega tão rápido ao equipamento. Agora que entendemos o que é corrente elétrica, precisamos conhecer dois tipos muito importantes. O primeiro é a corrente contínua, também chamada de CC ou DC. Nesse caso, as cargas elétricas mantêm sempre o mesmo sentido médio de deslocamento. É o tipo de corrente encontrado em pilhas, baterias, powerbanks e muitos circuitos eletrônicos. O segundo tipo é a corrente alternada, conhecida como CA ou AC. Nela, o sentido da corrente se inverte periodicamente. Em vez de seguir sempre para um lado, ele vai e volta em ciclos contínuos. Esse é o tipo de corrente utilizado nas tomadas das residências e nas redes de distribuição. No Brasil, essa inversão ocorre normalmente 60 vezes por segundo, ou 60 Hz. Dois tipos diferentes, mas ambos essenciais para a vida moderna.
Corrente elétrica não existe apenas para circular dentro dos fios. Sua verdadeira importância está no que ela é capaz de produzir. Em uma lâmpada, a corrente elétrica pode gerar luz. Em um chuveiro elétrico, aquecedor ou resistor, ela se transforma em calor. Em motores elétricos, a corrente interage com campos magnéticos e produz movimento mecânico. É assim que ventiladores giram, bombas funcionam e carros elétricos se movimentam. Em bobinas e eletroímãs, a corrente cria campos magnéticos extremamente úteis na engenharia. Já nos circuitos eletrônicos, a corrente controlada transporta sinais, informações e processamento. Computadores, celulares, televisores e internet dependem disso. Ou seja, a corrente elétrica não apenas se move, ela ilumina, aquece, gira, comunica e transforma o mundo moderno. Hoje, nós viajamos até o interior da matéria. Vimos que dentro dos metais existem elétrons livres. Entendemos que, sem tensão elétrica, existe apenas movimento desordenado. Mas, quando surge a diferença de potencial, nasce o fluxo organizado de cargas. E esse fenômeno recebe o nome de corrente elétrica. Algo invisível aos nossos olhos, mas essencial para a civilização moderna. Graças a ela, temos iluminação, motores, comunicação, computadores, hospitais, indústrias e tecnologia. Tudo isso depende de partículas minúsculas em movimento controlado. Quanto mais entendemos os fundamentos, mais compreendemos o mundo ao nosso redor. Porque por trás de cada lâmpada acesa existe física, e por trás da física existe conhecimento.